Meu nome é Grimaldo Martins Ferro, eu sou ortopedista e traumatologista, faço parte do staff do Instituto Ortopédico de Goiânia. A minha formação médica é da Universidade Federal de Goiás e também a minha especialidade em ortopedia e traumatologia foi feita também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Assim que terminei a minha residência médica, eu trabalho no IOG, eu atuo na área de ortopedia pediátrica e também na área de patologias do tornozelo e pé. O que um ortopedista que atua nessa área faz está muito relacionado às patologias, deformidades do pé e tornozelo, bem como com a parte traumatológica. É muito comum as pessoas terem noção em relação a problemas no pé. É muito famoso o esporão, apesar de não ser um termo técnico, mas é um termo usado para a população de forma geral e até mesmo por profissionais da área médica. Então essas dores na parte posterior do pé, ou no retropé, como a gente fala, elas são muito comuns no consultório. Às vezes se fala muito, a mulher usa calçados inadequados, então a gente vê uma incidência de patologia do pé e tornozelo muito maior nas mulheres do que nos homens. Tem fator hormonal associado, constitucional, mas existe sim um fator relevante em relação ao famoso uso de salto alto, é o custo da elegância feminina. E aí, diante disso, o que se observa muito relacionado a isso é o hallux valgus, que é a joanete, que talvez seja a patologia do pé mais famosa, pelo menos entre as mulheres. Então, esses são exemplos de problemas ortopédicos que a gente vê no pé. O pé, como qualquer parte do nosso corpo, é uma estrutura extremamente relevante para o dia a dia da gente, é quem carrega o nosso corpo. Em relação ao tornozelo e pé também, existe a parte de traumatologia, né? As fraturas. A fratura de tornozelo talvez seja a fratura mais comum dentro do trauma relacionada ao corpo humano. A fratura do calcâneo também, que é uma fratura bastante de muita morbidade, porque tira aquele paciente que cai de altura, que a gente vê muito isso, cai de andaime, cai de escada, cai do teto, que estava trocando uma lâmpada, qualquer coisa assim. E são fraturas que a gente cuida. Mas claro, a gente vê todas as fraturas relacionadas ao pé. Em relação à ortopedia pediátrica, ortopedia vem de duas palavras, orto, que é ser correto, reto, e pede, que é em relação à criança. Então, quando a gente fala ortopedia pediátrica, existe uma redundância em relação a isso. A ortopedia pediátrica, inicialmente, ela visa fazer com que a criança desenvolva de uma forma correta, sem deformidades. E dentro da ortopedia pediátrica, a gente vê muito as pessoas sempre estão atidas ao pé torto congênito, as luxações do quadril e outras patologias afins. Então, a gente, paralelo ao pediatra, que acompanha o desenvolvimento como um todo da criança, sempre que tem um problema em relação ao desenvolvimento infantil, principalmente alinhamento, é com a ortopedia pediátrica. Então, é a criança que começa a andar e tem uma marcha diferente, é o pezinho plano ou pé chato, que antes se usavam muitas botas ortopédicas, são as deformidades angulares, que as pessoas dizem que a perna do meu filho é uma perna de alicate. Então são aspectos do desenvolvimento da criança que normalmente são fisiológicas, mas no meio desse tanto de nuances do desenvolvimento da marcha da criança, existem os problemas que são ditos patológicos, que são doenças propriamente ditas. Aí atua a ortopedia pediátrica. O IOG, além de uma instituição que visa dar um bom atendimento a toda a população, claro, em relação a isso, cuidar bem da saúde das pessoas no que tange o aspecto ortopédico e traumatológico, esteve muito envolvido com a parte científica, de qualificação profissional. Então, desde 92, a gente tem uma residência médica, a gente forma 3 ortopedistas por ano. Então, são 9 residentes dentro do serviço, desde essa época, 92. Essa é uma forma da gente manter pulsando dentro do ortopedista que vai ficando mais velho, essa coisa de se manter informado, estudando sempre, que faz parte da profissão nossa. Não há como eu me formar e nunca mais ir atrás de conhecimento. A gente está sempre estudando, não tem outra forma. E a residência médica ajuda nesse sentido. E se a gente consegue levar a cabo uma residência de boa qualidade, a gente consegue investir na qualificação desses novos profissionais que eventualmente vão cuidar da gente no futuro próximo. O IOG é uma instituição
voltada então para ortopedia e traumatologia, ele tem um plantão de 24 horas e, claro, em qualquer situação que seja necessária a nossa atuação enquanto profissionais da ortopedia e da traumatologia, sejam sempre bem-vindos à nossa instituição. Obrigado.